Olá, a graça e a paz. Você sabia que em 1844 houve um movimento de reavivamento conhecido como Clamor da Meia-Noite e que esse movimento foi muito parecido com o movimento que aconteceu muitos séculos atrás, na época dos discípulos, lá em Pentecostes? Você sabia que esse movimento ele é tão importante que ele tem uma relevância muito grande para os nossos dias? Exatamente. O estudo de hoje fala sobre o clamor da meia-noite. E o texto-chave que nós iremos utilizar está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, o Jesus, né? Saiam ao seu encontro. Como é que vocês estão? Nós iremos estudar sobre um dos maiores movimentos já testemunhados pela igreja. Iremos ver que todos esses eventos ocorridos antes desse movimento foi com o propósito de levar um povo a ter uma experiência marcante e provar que o Senhor pode sim fazer com que uma única geração leve uma mensagem importante em testemunho a todas as nações e provar que ele pode fazer com que a sua igreja se prepare para a sua volta. Agora, imagina você, um único povo, em relação a tantas igrejas que havia na época, 1844, falar uma única mensagem de salvação e se unirem em um único propósito e estar todos com o mesmo pensamento, como foi a igreja em Atos, capítulo 2? Exatamente. Isso aconteceu, novamente eu falo a data, 1844, no movimento conhecido como Clamor da Meia-Noite. E isso irá se repetir em nossos dias com uma força muito maior. Mas isso vai ficar para um próximo estudo. Vamos nos ater aqui a este movimento. Antes desse tempo, vou fazer aqui uma recapitulação. Vamos voltar ali à Idade Média. Foi marcada por um período negro, uma era escura, pouco se crescia em conhecimento, em arte, ciência. Sabe? Havia uma religião dominante na época, acima dos reis, onde sacerdotes dominavam e ninguém podia ir contra os seus dogmas, suas doutrinas. Uma religião opressora que perseguia e matava. Matava todos aqueles que se opunham a ela, mas ela se assentava como rainha e bebia no cálice das impurezas das falsas verdades. Essa é a realidade da doutrina que dominava, da igreja que dominava nessa época, onde preceitos humanos estavam acima da palavra de Deus. Na verdade, era proibido ter contato com as Escrituras. E como se tivesse coisa pior que isso, mudaram a lei de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25, fala exatamente sobre isso. Onde retiraram o segundo mandamento, dividiram o nono em dois, para compensar aqueles que lhe tiraram, e mudaram o dia de guarda do quarto mandamento. Exatamente. Certo foram as palavras do profeta quando diz: deitaram por terra a verdade. Fez isso e prosperou. Daniel capítulo 8, versículo 12. Mas as coisas começariam a mudar quando o Senhor começou a levantar homens que não temiam essa religião opressora. Na verdade, saíram dela, nem com risco da própria vida. E muitos se entregaram à morte como testemunho. Isso começou em meados de 1400. Essa igreja opressora começou em 538 e foi até 1798. Mas em 1400, diante de uma situação muito terrível, Deus começou a abreviar o tempo ali e começou a livrar o seu povo. Esse movimento é conhecido como a Reforma Protestante. Homens como Wycliffe, Hussein, Jerônimo, Lutero e tantos outros defenderam a verdade poderosamente. E nesse tempo o Senhor começou a restaurar a verdade. As mensagens que eram anunciadas tinham como objetivo entregar ao povo verdades que foram lançadas por terra. Sabe quais verdades? Batismo, não por aspersão, agora por imersão, não batismo de bebês, mas quando as pessoas estivessem assim prontas para tomar suas próprias decisões, sabe? Verdades quanto ao único intercessor e mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, então não haveria nenhum intercessor ali, é Cristo, tudo em nome dele.
Salvação não pelas obras, mas pela graça, por meio da fé, uma das principais verdades levantadas na época, conhecida ali também como as 95 teses sobre a justificação pela fé, de Martim Lutero. A Bíblia como única regra de doutrina e fé, e assim a verdade chegou até os nossos dias, quando o Senhor começou a iluminar aquele tempo negro de falsas verdades, onde tudo era considerado bruxaria e todos que não concordavam eram enforcados ou queimados vivos. As coisas começaram a mudar. Ali, meados de 1400, mas a perseguição ainda continuava. Só que começou a perder a influência, sabe? Grandes pensadores começaram a surgir e o Senhor começou a restringir aquele poder opressivo da época. O mundo começou a mudar e se desenvolver na arte, na ciência, nas descobertas, tudo isso por causa da palavra de Deus. Mas uma mensagem não era pregada como ênfase. Se fazia menções a respeito dela, mas ela não tinha o destaque. Entendo porque ainda não era chegado a hora. Era a mensagem, tema da mensagem desse sermão ou desse estudo, né? Que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 6. Aí vem o esposo, ou Cristo, vamos ao seu encontro. A mensagem da volta do Senhor não era pregada ainda no poder do alto, porque ainda não era chegado o tempo. Mas quando o ponteiro estivesse ali marcando quase meia-noite, que o tema da mensagem é o clamor da meia-noite. Então, quando estivesse chegando ali quase a meia-noite, o Senhor se levantaria. O próprio Senhor se levantaria para começar a divulgar essa mensagem. E sabe o que o Senhor fez? Levantou um movimento em uma única geração. Até a chegada do movimento de reforma, milhares de almas tinham dado a vida por Deus e seu testemunho. A verdadeira igreja na época da Idade Média profetizava no deserto, escondidos, mas começou a diminuir drasticamente o número dos remanescentes. Eles começaram a morrer aos milhares. Não ia sobrar ninguém se Deus não se intervisse. E então o Senhor levantou para dar livramento ao seu povo. E com a reforma protestante a luz começou a brilhar mais e mais. E as pessoas começaram a se libertar, sabe, daquele poder opressivo, aquela religião que escravizava as pessoas mentalmente, espiritualmente. Era uma religião terrível. E ela continua até os nossos dias. A Igreja do Senhor precisava dar um passo a mais. Estava chegando o dia. Paulo disse que a mensagem da volta de Cristo somente se daria com a revelação do homem da iniquidade, somente depois da apostasia, ou quando ela se revelasse. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 5, diz sobre isso. Fala sobre isso. Lutero disse que essa mensagem seria pregada 300 anos além de seu tempo. Então, chegado o tempo, o Senhor enviou os sinais, do qual a gente verificou nos estudos anteriores, né, falando sobre a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas. Logo após os sinais, feriu de morte o opressor, olha só. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. O Senhor feriu de morte o opressor. Isso foi em 1798. Então, após 1798, estava aberto o quê? O caminho. E olha que ainda não falei sobre a queda das estrelas. Logo após esse período, o Senhor começou a levantar homens em determinadas regiões do mundo com uma mensagem. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui para me falar alguma coisa a respeito disso. Do ano 538 até o ano 1430, mais ou menos, após isso, desse período, 538 até esse período de 1400, do ano 1400, a igreja profetizava no deserto. Então, a igreja estava escondida, né? Para não perecer totalmente, ela teve que se refugiar.
E Deus a alimentou ali e a sustentou. Né? E o texto bíblico fala assim, por 1260 anos. Fora da vista da serpente, o dragão. Então ali havia um poder opressivo que perseguia, mas a igreja ali se refugiou no deserto. E Deus cuidou dela ali. Por meados de 1400, mais ou menos, começou a se levantar grandes homens e começaram a restaurar a verdade, começaram a ser iluminados pelo Espírito de que aquilo tudo estava errado e eles precisavam fazer alguma coisa. Só que se levantar contra a igreja da época era morte na certa. Mas mesmo assim eles fizeram, com risco da própria vida, sem temer a morte. Então a reforma protestante ela veio trazer verdades que tinham sido lançadas por terra, das quais eu falei aqui agora anteriormente. Perto de 1798, o Senhor feriu de vez esse poder opressivo. Então ele não é mais como era antigamente, mas voltará a ser. Isso é um estudo posterior, né? Então a perseguição vai voltar. Mas é necessário que isso aconteça. Mas depois de 1798, Deus levantaria um movimento para pregar agora uma mensagem que não era destaque, mas seria destaque agora. Que é realmente, ou que é a mensagem da qual fala em Mateus 25:6, a volta de Jesus. Você acredita que não se falava muito a respeito disso? Faziam menções e os homens, grandes homens de Deus, entenderam que não era o momento, mas chegado o momento Deus levantaria um povo, e foi o que aconteceu. E a gente vai entender agora o processo, né? Era uma mensagem diferente, mentes estavam sendo iluminadas para pregar a breve volta do Senhor, seja na Europa, região do Mediterrâneo, América do Norte e Sul, em todos os continentes o Senhor conduziu a obra para proclamar a volta de Cristo. O interessante foi a forma como foi acontecendo. Algumas pessoas simplesmente entenderam pela palavra que tinham chegado a hora. Tinha chegado a hora. Outras, pesquisando a Bíblia, chegaram na mesma opinião. Alguns foram fortemente impressionados pelo Espírito. E muitos começaram a levar a mensagem de salvação e a apresentar ao povo que era agora a hora de se preparar para a volta do Senhor. Tem algumas coisas interessantes que a gente deve pontuar. Por exemplo, a mensagem da justificação pela fé, da salvação em Cristo, nos leva à contrição, não é verdade? Nos leva à reflexão e meditação. Mas a mensagem da volta de Cristo, ela faz tudo isso e mais alguma coisa. Sabia? Por quê? A mensagem da volta de Cristo é tão importante, porque ela nos leva a um preparo rápido. Jesus está voltando, temos que nos preparar. Então você começa a entender o quê? Chegou a hora. É agora ou nunca, né? Digamos assim. Temos que nos preparar. Esse preparo rápido, que apresenta urgência, ele acelera o processo de reavivamento, nos desperta da mornidão, da indiferença, do orgulho espiritual e tantas outras coisas. A mensagem atingiu toda a parte da época, chegando a lugares longínquos, mas foi na América do Norte que a mensagem atingiu o clímax. Guilherme Miller foi levantado por Deus para iniciar este movimento na América. E o interessante foi a maneira como o Senhor o chamou. Ele era um homem comum, trabalhador, honesto, um típico homem que se pode dizer correto diante do Senhor. Mas aos 34 anos o Espírito do Senhor impressionou sua mente e mostrou a ele: isso não é o suficiente, você precisa nascer de novo. E mostrou a ele o seu estado pecaminoso. Ele ficou totalmente desgostoso e triste. Tudo parecia incerto. Então veio em sua mente algo interessante. O Espírito Santo, bem que poderia haver um Salvador, alguém que expiasse a sua culpa e trouxesse alívio à sua alma. Miller se humilhou muitíssimo e em oração e meditação começou um estudo sistemático da Bíblia. Na Bíblia ele encontrou a Cristo,
E isso o preencheu. Tudo o que ele precisava, um amigo, um salvador, um Senhor. E como bônus, chegou ao entendimento das profecias e que em breve Jesus voltaria. Ele dedicou o restante de toda a sua vida a isso. Centenas e milhares de pessoas deixaram suas igrejas para se reunir a esse movimento. Pessoas ficaram convencidas que a mensagem era do céu. Foi a partir de 1818, mais ou menos, muito mais coisas começaram a acontecer e pessoas começaram a se unir ao movimento e um grande revivamento começou a queimar os corações de todos daquela época. O Senhor estava cumprindo o seu propósito. Estava chegando a meia-noite espiritual daquela época. Os corações de todos que se uniram ao movimento de reavivamento seriam provados. Algo sobrenatural estava acontecendo. Um clima de expectativa no ar. Seria a volta do Senhor? No próximo estudo, iremos falar deste movimento. Como foi? O que causou no coração e mente das pessoas? O que elas fizeram? Como foi o movimento deles comparado com a igreja dos discípulos lá em Pentecostes? Não perca o próximo estudo. Clamor da Meia-Noite, parte 2. Iremos falar só sobre reavivamento e qual é o resultado em nós. Esse movimento do passado irá se repetir novamente? Sim, com poder e força muito maior. Mas vocês vão ver como foi naquela época, foi tremendo. Espero vocês no próximo estudo. Deus abençoe.